Nesse vídeo vou explicar por que você não deve seguir dica de amigos. Não é para você criar confusão, não é para você brigar com ninguém, é só para você separar o que é investimento do que é amizade. Para quem começou a investir, ou está pensando, ou está iniciando nos investimentos, a gente sabe que no decorrer, na caminhada, na jornada, nos investimentos, vamos ouvir a opinião de muitas pessoas. O problema é que muitas vezes, ou quase 100% das vezes, essas opiniões estão carregadas de vieses, são vieses de crenças que a pessoa tem, vieses de conhecimento que ela carregou a vida inteira, vieses de algo que ela acredita que vai acontecer no mercado, vai acontecer na economia, na política, e nem sempre isso tem alguma razão, tem ligação com os investimentos, com o ativo, e isso pode ser que gere alguma perda para você. Então, nesse vídeo, eu vou explicar o que você pode fazer para se vacinar quanto a isso. Então, por que você não deve seguir dica de amigos? Não faça isso, a não ser que o seu amigo seja um profundo conhecedor. Mesmo assim, as motivações dele são diferentes da tua, porque cada pessoa tem o seu patrimônio, cada pessoa tem uma vida diferente, tem família, está em épocas e em estágios de conhecimento diferente. Então você não deve seguir isso. Não vou dizer em hipótese alguma, porque você faz o que quer, mas assim, o ideal é que não siga. Opinião não é estratégia. Geralmente seus amigos, eles vão dar palpite do que eles acham que deve fazer. Para quem circula pela internet, ouviu muito falar que deveria dolarizar a carteira quando o dólar estava lá nas alturas, ouviu falar que tem que comprar Bitcoin. O engraçado é que esses momentos que as pessoas ficam recomendando de compra é só quando o ativo está fazendo nas máximas. O dólar chegou a 6,50, 6,80, não recordo exatamente o valor. As pessoas começaram a falar para você comprar porque o Brasil ia quebrar. Agora o dólar está menos de 5,50. Então precisa tomar muito cuidado para não tomar nenhuma ação errada, porque os amigos eles vão dar palpites, eles não vão te dar um plano de investimento. E esses palpites, ao longo do tempo, eles podem custar muito caro para você, porque uma decisão que você toma hoje, um ativo errado que você compra, um exemplo bastante clássico no mundo dos investimentos, a pessoa não investe em Bitcoin ou criptoativos, não conhece, não tem muita confiança, e tem um amigo dela que começou a investir e empurra esse investimento. Isso eu tô falando de investimento, investimento mesmo, né? Não tô nem falando as outras coisas não tão legais que tem no mundo dos investimentos que os amigos empurram, mas vamos ficar aqui só dentro da bolsa de valores, dentro de BDR, estoques, ações americanas e cripto para a gente não abranger muito. E aí a pessoa vai falar para você comprar Bitcoin, porque tem que comprar porque o Bitcoin é o futuro. Às vezes nem é o Bitcoin, sei lá, inventa uma cripto ali, Solana, Cardano, falar porque essa cripto vai chegar em US$ 1.000, tá? A 30 centavos. E não faz nem as contas, não olha o market cap, não faz ideia do que é, mas ela lê uma reportagem lá e aí ela recomenda para você. Por você ser leigo ou não conhecer sobre o assunto ou confiar muito na pessoa, às vezes você vai olhar os resultados que essa pessoa tem e vai querer seguir o resultado que ela teve, você vai acabar pegando esse ativo. E isso serve para derivativo também, opções, mini índice, índice, para quem quer fazer trade, pô, meu amigo tá fazendo, ganhou tanto mil por mês, eu vou fazer. Provavelmente você vai perder. E ainda mais a longo prazo, isso vai custar caro. Então, o melhor jeito de você se vacinar contra isso é você ter um método. E o método é o que a gente explica, a gente ensina dentro da Start Grana. Caso você queira conhecer, pode clicar no primeiro link que tem na descrição aqui. A gente tem um cupom de desconto também, que é você estruturar a sua carteira de investimentos antes de você começar a investir. Então você vai fazer uma escalação tática de todos os ativos que você vai ter, as quantidades, as porcentagens que você vai ter, e você vai começar a comprar esses ativos sempre visando uma questão mais técnica do ativo, não especulativa. A não ser que seja para curto prazo, nós temos também dentro da nossa estratégia uma carteira de curto prazo, mas você precisa saber o que você está fazendo, ter entendimento. Quando você tenta copiar os outros, provavelmente, com quase toda certeza, você vai fazer alguma coisa errada. Hype enganoso. Ativos populares podem não ser bons. Isso aqui acontece muito. Às vezes a pessoa pegou um ativo lá dentro da bolsa de valores que entrou num hype, todo mundo começou a comprar, só que existe dentro dos investimentos, isso que as pessoas ignoram, um ciclo que ele vai desde. Vamos falar que graficamente, um ciclo de fundo,
e de topo. Então ele vai desde o do fundo, quando ninguém está observando o ativo, como algumas pessoas estão estudando, algumas pessoas estão começando a montar posição, e quando ele já está lá em cima, depois que ele cresceu 200%, 300%, que a grande média, a grande maioria começou a entrar nesse ativo, provavelmente um amigo seu começou a comprar esse ativo lá no topo, e ele vai falar para você que aquilo é revolucionário, que aquilo pode mudar a sua vida, que aquilo vai mudar a vida dele, que ele já ganhou tantos por cento. O problema que às vezes ele tem R$ 200 investido. Eu já vi muita gente falando de Bitcoin, de investimento, e o cara não tem nem $1.000 investido em Bitcoin. Você precisa tomar muito cuidado para não cair nesse tipo de arapuca. Compras impulsivas vão gerar perdas, você vai ver o seu amigo lá. E aqui quando eu falo amigo, eu tô citando influencer, tô citando internet, textos que a gente vê. Eu ontem, acho que foi essa semana, não lembro exatamente o dia. Eu gosto às vezes de ficar lendo os comentários para ver como as pessoas pensam, até porque isso ajuda para eu vir aqui e trazer conteúdo para vocês. E aí eu tava na conta da Binance, para quem não sabe, a Binance é uma exchange cripto e eles têm como se fosse uma rede social, então as pessoas podem ficar postando lá dentro. E aí um cara falou assim: "Ah, eu mudei minha posição na minha carteira por causa de um comentário que eu li". Eu falei: "Pelo amor de Deus, não sei nem se era verdade, porque às vezes é só, né, brincadeira para gerar ali um buzz, um monte de compartilhamento, mas a pessoa toma a decisão de investimento dela, ela coloca o dinheiro, fruto do trabalho dela, em um comentário que ela viu dentro de uma carteira cripto. Chega a beirar o absurdo isso, como as pessoas elas gostam de viver na desinformação. E informação confiável vale mais. Dentro da Start Grana, lá na comunidade Grana, nós temos algumas áreas exclusivas e tem uma área com link que nós colocamos todos os sites confiáveis de notícias, inclusive tem matérias. Estou falando bastante sobre cripto aqui, tem muito site cripto que não é confiável. Aliás, quase nenhum deles é, a maioria é patrocinado, são posts patrocinados. Então o cara lê aquela matéria, acha que ele está comprando alguma coisa recomendada de uma research, igual o Itaú, o BTG tem, outras casas sérias têm. Na verdade, ela está comprando um produto ali e, enfim, não é o objetivo desse vídeo falar sobre golpes na internet, mas precisa tomar muito cuidado, busque informações confiáveis. Se alguém compartilhou, se algum amigo falou para você sobre alguma coisa, abre um site de notícias, um site de busca, entra no Google, entra numa inteligência artificial, pesquisa a informação, vai dentro do site, todas as empresas têm o RI, elas são obrigadas por lei a ter dentro do site delas o relacionamento com o investidor. Então entra no RI da empresa, qualquer empresa vai ter, digita lá Petrobras RI, no Google que você já vai achar o site. Vai ter ali todos os fatos relevantes, todo o histórico, tudo que aconteceu dentro da empresa de uma forma bastante confiável. Dentro das criptos é um pouco mais difícil, por isso que é importante você seguir boas pessoas, porque mesmo dentro dos sites eles não são confiáveis. Dentro do site, por exemplo, de análise de criptos, tem scams, tem criptos que são golpe. Então você precisa sempre ficar com o pé atrás, porque você pode estar caindo num golpe, numa informação falsa. Responsabilidade pessoal. Só você responde pelos seus investimentos. Vou até marcar aqui essa frase inteira, por isso daqui é uma das coisas mais importantes. Aconteceu, eu não vou citar nomes aqui, mas para quem está um pouco mais tempo no mercado vai ficar sabendo. Inclusive, eu estava nessa época, eu fazia mais trade nessa época. Teve um influenciador que ele falou X empresa é tanto valor. Ele fixou aquele valor. Acho que eu vou falar aqui, porque falar o nome da empresa não tem problema nenhum, né? Cogna 30, que a Cogna na época era chamada de Conga 30, e aí virou piada na internet, Conga 30, todo mundo acreditou que Cogna iria 30, e ela fez uma fusão, não lembro exatamente o movimento que ela fez, ela chegou a 15, 16, acho que R$ 18 no máximo, e começou a cair. Aí muito investidor, inclusive investidores grandes, de fundos grandes de investimento, montaram uma posição muito forte, muito alavancada e perderam milhões e milhões de reais, porque criou-se a expectativa de que aquela ação iria subir. O que aconteceu pós esse evento, esse fato que aconteceu no mercado? Muitos investidores, principalmente um investidor pequeno, que é conhecido como investidor sardinha,
começaram a culpar esses influencers. E a resposta deles foi: quem aperta o gatilho, quem dá o tiro, quem toma a decisão é a pessoa. Então nunca transfira a responsabilidade dos investimentos para outra pessoa. Mesmo que você vá contratar um assessor de investimentos, uma corretora, seja o que for, a decisão de escolher um bom assessor, uma boa corretora, é sua. A decisão de escolher estudar sobre investimentos, entrar para Start Grana, fazer seja o que for dentro do mercado financeiro, é sua. Você não pode terceirizar essa responsabilidade. E tem que ter ciência que se acontecer alguma coisa errada, você se alavancou, você se expôs demais, o problema é seu, nunca transfira para outras pessoas. Por isso que quanto mais você tiver essa ideia que você responde, você para de ouvir os outros. Você começa a trazer responsabilidade para você. Aprender a decidir é essencial. As decisões têm que partir de você, nunca de uma outra pessoa. E a independência é o que vai proteger o seu patrimônio. Você precisa ser independente dentro dos investimentos. E como fazer para se proteger? Estude os ativos antes de comprar, esse aqui é o básico, mas a gente sabe que na tomada de emoção, às vezes a pessoa olha aquele ativo subindo e fala: se eu não comprar esse ativo amanhã ou se eu não comprar hoje nessa tarde, eu vou perder no investimento da minha vida. E aí ela faz aquele aporte, ela compra. Eu já contei aqui, acho que dentro da Start Grana, alguma aula eu comprei, eu tô tentando lembrar que uma vez eu fiz um trade muito rápido. Eu vi uma notícia, uma pessoa compartilhou e eu fui e comprei. Foi uma decisão que eu tomei assim, em menos de 2 minutos. E eu comprei um valor bastante considerável, consegui tirar lucro, por quê? Porque era um ativo que eu já tinha estudado há muito tempo, era uma ação que veio, que ela fez uma fusão, eu já tinha estudado sobre essa fusão, eu só não estava acompanhando porque era uma empresa que eu não queria investir. Só que quando ela fez a separação, a fusão não, a cisão, quando ela fez a cisão, ela separou, o valor projetado desse ativo, dessa ação, era X, e o mercado trouxe lá para baixo. Eu peguei um buzz especulativo, eu peguei um hype especulativo, mas foi questão de, não lembro se foi um dia, 2 dias, eu já saí da posição, lucrei um pouquinho e saí. Mas não foi algo, apesar de ter sido uma decisão muito rápida, eu já conheci o ativo, não foi porque eu vi uma pessoa compartilhando. Então precisa tomar muito cuidado quanto a isso, em quem você confia. Fazer um exemplo disso é o Banco do Brasil, que está sendo bastante comentado. Tem pessoas falando: ah, vende o Banco do Brasil, virou uma porcaria, vai quebrar. Aí a pessoa vai e vende. Aí chega outro influenciador e fala: não, é a oportunidade do século, compra Banco do Brasil porque vai crescer. Aí a pessoa vai e compra. Só que ela faz esses movimentos quando o Banco do Brasil está caindo, ela recompra quando está subindo. Não é dessa forma que você tem que tratar os investimentos. Então use dados, nunca fofoca, não utilize fofoca para comprar qualquer ativo. E aí, quando eu falo em fofoca, a política entra nisso. Vou até marcar aqui política, porque geralmente o que rola dentro da política é meramente especulativo, que não passa de fofoca. E estratégia vem de conhecimento, não de conselho. Quanto mais tempo você tiver no mercado, quanto mais conhecer, mais experiência, você vai tomando melhores decisões. Essas decisões não são atreladas a outra pessoa. Ó, posso te dar um conselho na tua vida? Faça isso. A não ser que seja uma pessoa de 60, 70 anos dando um conselho para você comprar terreno, aí você vai e toma a decisão. Mas mesmo assim, você precisa estudar muito antes de tomar essa decisão. Não tome nenhuma decisão por impulso. E mentalidade vencedora. Investir é disciplina, não emoção. Eu falo praticamente em todos os vídeos sobre isso. O que vai fazer você, ao longo do tempo, ter resultado nos investimentos é a disciplina, é a constância. Se você tentar fazer qualquer coisa com emoção dentro do mercado financeiro, com certeza você vai perder. Por isso que dentro da Start Grana a gente trabalha muito a parte da mentalidade, o comportamental, porque boa parte do resultado que você tem nos investimentos depende da sua mentalidade, não do tipo do ativo em si. Controle emocional vai definir seus resultados e o método é mais importante do que sorte. Lembre-se do seguinte: não existe sorte dentro do mercado financeiro. Ou você faz uma carteira de investimentos bastante protegida, diversificada, que evite os riscos, evite a perda excessiva, ou você vai ficar Deus dará no mercado, e aí o que acontece pode ser positivo, pode ser negativo, ninguém sabe. Você pode acertar uma vez, pode acertar 2 vezes,
mas com constância você não vai conseguir acertar. Espero que esse vídeo tenha servido para você. A próxima vez que um amigo seu for dar conselho financeiro para você ou mandando você comprar algum ativo, manda esse vídeo para ele. Já peço desculpas ao amigo, que não é para vocês brigarem, não é para ninguém ficar de mal, é apenas uma dica, uma ajuda para você tomar melhores decisões dentro do mercado financeiro. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esqueça de compartilhar com quem você ama ou com seu amigo. Até o próximo vídeo. Tchau.